começamos a estudar um idioma, aos poucos nós vamos nos familiarizando com alguns termos referentes aí ao estudo de idiomas, vamos nos familiarizando também com as habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo dos seus estudos para que você atinja a fluência nesse idioma. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês de alguns termos aí referente ao aprendizado de idiomas, que são também habilidades, algumas delas a título de curiosidade você vai conhecer agora para desenvolver futuramente, e outras delas é bom que você conheça desde o início para que você já comece a desenvolvê-las, porque eu mesma teve algumas habilidades dessas aqui que eu só fui me familiarizar depois de um ano de estudo, alguns termos que seriam úteis saber um pouco antes. Então eu vou falar para vocês aí sobre 4 habilidades que vocês devem praticar para alcançar fluência no inglês, e ao final, como um bônus de encerramento desse vídeo, eu ainda vou falar com vocês um pouco a respeito de pronúncia, como ela é importante para desenvolver aí a fluência no idioma, e alguns termos relacionados a ela aí que podem ser muito úteis para você ao longo de todo o seu aprendizado. Então, pessoal, eu tô trazendo esse vídeo aqui hoje porque talvez o caso de vocês seja parecido com o meu. Antes de entrar nesse universo de aprendizado de idiomas, eu não conhecia muitos desses termos, as habilidades que eu deveria focar ali para treinar, para começar a aprender um idioma. Talvez se eu tivesse conhecido essas habilidades mais cedo, teria sido até melhor, eu teria desenvolvido um pouco mais rápido, um pouco melhor. Então, eu tô trazendo aqui, principalmente se você tá no início aí do seu aprendizado, se você já tá um pouco mais avançado e ainda não conhece esses termos, principalmente na questão aí da pronúncia, porque se você tá ali no nível intermediário, talvez você sim já esteja familiarizado, porém, na questão da pronúncia, eu só fui tomar conhecimento depois de um ano e meio estudando, que eu fui destrinchar ali essa questão aí de pronúncia, da conexão dos sons, da transcrição fonética, que eu quero falar para vocês aqui lá na frente. Vamos então falar aí das 4 habilidades que você vai desenvolver estudando o idioma. E a primeira delas, que eu acredito ser assim uma habilidade primordial, é onde você vai dar os seus primeiros passos dentro do idioma, que é a leitura, que a gente chama de reading. Então você vai ouvir muito esse nome aí conforme você avança no aprendizado, e não subestimem essa habilidade, porque é a habilidade ali que vai te possibilitar de primeiro momento a adquirir vocabulário novo, a fixar estruturas, a entender como funciona mesmo a estrutura desse idioma que você está almejando aprender, ser fluente nele. Então a leitura é o passo-chave assim quando você está começando, para que você se desenvolva melhor lá na frente. Porque através da leitura, a leitura é a porta de entrada aí para que você consiga lá na frente ouvir bem o idioma, ter vocabulário suficiente para falar o idioma, para escrever o idioma. Então foquem bastante em leitura ao longo de todo o processo e não só no início. Não subestimem a leitura. Depois que você aprende, que você vai navegando por outras habilidades, e eu já vi isso acontecer, pode ser que você comece a subestimar a leitura, deixar mais de lado, mas gente, não deixem a leitura de lado em momento algum no processo de vocês. E quando você está começando, pode ser que o melhor para você seja fazer o intensive reading, que é um tipo de leitura onde você destrincha um texto inteiro. Então você vai ali, você destrincha o texto, entende cada palavrinha, faz a tradução, e é assim que funciona mesmo no início, é com tradução mesmo, e assim a gente vai adquirindo vocabulário novo, vai aprendendo a ler no idioma. E futuramente você pode aplicar aí na sua rotina o extensive reading, que é quando você já entende um pouco melhor o idioma, então você vai fazer uma leitura extensiva. Você vai lendo sem se preocupar em marcar nada, em gravar palavra nenhuma, você só lê, tentando pegar ali pelo contexto, e é um tipo de leitura muito bacana para se fazer. Hoje em dia é o tipo de leitura que eu faço, e é a leitura que me mantém em contato com o idioma, então lá na frente vai ser muito útil para vocês também. Então a primeira habilidade que eu queria conversar com vocês a respeito aqui era o reading. Então esse termo você vai ver bastante, assim como os outros termos que eu vou trazer aqui, então já vai se familiarizando e entendendo cada um deles. E continuando nossa conversa sobre as habilidades, nós entramos aí na habilidade do listening. E o que seria o listening? O listening é a habilidade de ouvir, você desenvolver o seu ouvido para o idioma. Então, a leitura lá atrás, como eu falei, vai te auxiliar muito nisso aqui, porque você vai precisar de vocabulário
para conseguir entender o que é falado no idioma. Então, você pode começar ali com material mais básico, depois você vai para o material mais vida real. Então, você pode ouvir podcasts, ver vídeos no YouTube, fazer esse listening com séries e filmes também, apesar de ser um pouco mais difícil. Você pode fazer, coloca a legenda ali em inglês no primeiro momento, então, áudio em inglês, legenda em inglês, e depois você vai variando. Às vezes você pode tirar a legenda em alguns momentos e deixar só o áudio, e depois você pode voltar com a legenda. Então varia até que você se sinta confortável para ver conteúdos sem legenda, né? Então é um tipo de habilidade aí que você vai navegando por ela até que ela se solidifique a ponto de que você não precise do apoio da legenda. Então o listening também é muito importante, porque do listening aqui a gente puxa o gancho da fala. Você ter um bom listening também é algo que vai te ajudar a desenvolver melhor as suas conversas. Então a gente entra onde? No speaking, que é a habilidade de fala, que futuramente, né, muita gente almeja, a maioria das pessoas que começa a aprender o idioma almeja aí o speaking, falar finalmente o idioma. Então aqui no speaking você vê que é necessário ter uma base sólida de leitura e de listening também, porque é o que vai te ajudar ali nas conversas. Quanto melhor você ouve, melhor você consegue responder a alguém. E quanto mais vocabulário você tem, que você adquiriu através da leitura, mais ricas vão ser as suas conversas, mais variadas vão ser as conversas que você vai poder ter lá na frente aí nessa questão do speaking. E para fechar agora as 4 habilidades, nós vamos ter a habilidade de escrita, que nós chamamos de writing. E o writing você pode praticar de diversas maneiras. Tem alguns sites que eu vou recomendar para você aqui que podem ser úteis aí na prática dessa habilidade, mas você pode, por exemplo, ter um diário e escrever ali nesse diário, fazer listas de compras, ou você pode treinar em sites também. Nós temos o Grammarly, que você pode escrever lá em um documento e ele faz a correção. Tem a versão paga e tem a versão gratuita. A versão gratuita já é muito boa também. Então, você pode escrever sobre diversas coisas. Você pode, na verdade, aí unir duas coisas, usar o Grammarly como seu diário. Então escreve tudo que aconteceu ali no seu dia, já tendo a correção da extensão, que isso aqui não é um site, não é um aplicativo, é uma extensão de navegador aí que você vai adicionar ali no Google, no Firefox, independente o navegador que você usa, você vai adicionar essa extensão. E também vai ter um site aí que eu vou recomendar para vocês treinarem a escrita, que é o Write and Improve. Nesse site você pode escolher o nível que você quer ali escrever, então você vai ter várias atividades para responder, para praticar a sua escrita, e tem até algumas atividades mais avançadas para quem quer, por exemplo, tirar uma certificação. Você quer se preparar para ter uma nota boa no exame de certificação aí do seu inglês. Então lá você vai encontrar também. Então essas seriam aí as habilidades que vocês vão aos poucos se familiarizando, que é o reading, o listening, o speaking e o writing. São as 4 habilidades que você vai desenvolver ao longo do seu processo de aprendizado do idioma, seja o inglês ou seja qualquer idioma que você esteja aprendendo. E agora eu quero falar com vocês aí de um ponto muito importante que é bacana vocês saberem, entenderem como acontece para aprimorar a sua fala, para que quando você chegar ali naquele nível de fluência, o seu nível de fala também esteja bom, você pronuncie bem, você pronuncie as palavras corretamente, e não somente pronunciar corretamente, falar bem, mas ouvir bem também. Então aqui dentro da pronúncia eu vou trazer 3 termos para vocês, que seria o linking sounds, connected speech e a transcrição fonética. Então eu vou aqui para vocês no linking sounds e no connected speech primeiro. O que seria isso? O que significa isso que vocês vão ouvir bastante aí ao longo do aprendizado? Seria a forma como os sons do idioma são ligadas e como o som das palavras muda quando acontece essa ligação também. Então, deixa eu dar um exemplo, que é um exemplo que eu costumo dar bastante, porque é mais fácil de entender, fica mais claro para vocês entenderem, porque quando você está estudando ali, talvez você esteja estudando com um áudio mais fácil, vai ter uma pronúncia mais simplificada. Então deixa eu dar um exemplo aqui de uma frase que é bem simples aí no inglês, que é: o que você está fazendo? Então, o que você está fazendo, como é que eu vou falar essa frase no inglês? What are you
doing? Mas com o Connected Speech, com o Linking Sound, como é que você escuta essa frase? Como é que essa frase é falada? Ela vai chegar para você da seguinte maneira: What are you doing? Então, se você é uma pessoa que o tempo todo estava estudando ali o What are you doing, bem provável que você não vai entender quando chegar para você o Linking Sound, o Connected Speech. What are you doing? Então, é bom que você sim esteja familiarizado desde o início, saber, ter consciência de que isso acontece. Porque às vezes você nem precisa saber o nome, mas você saber que isso acontece. Porque quando eu tava lá no meu ensino médio, que eu tomei ali um interesse pelo inglês, eu não sabia que isso acontecia. Então, quando o professor ensinava o What are you doing? Eu jamais ia imaginar que isso ia chegar pra mim de outra forma. E aí, se eu ia ouvir um conteúdo que tava em inglês e a pessoa falava dessa forma e conectando sons, pra mim parecia outro idioma totalmente diferente, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu não entendia qual som era aquele, o que a pessoa queria dizer de fato. Então, você ter familiaridade com isso já é um passo muito grande para que você saiba o que está acontecendo e entenda melhor as nuances aí do idioma, da questão das habilidades, da escuta, de como é que isso vai chegar de fato até você. E aí eu falo também para vocês aqui a respeito da transcrição fonética. E eu só comecei a usar transcrição fonética depois de mais ou menos um ano estudando inglês. Pode ser que você comece a usar tarde, também não tem problema, mas que você esteja familiarizado. Você entenda que existe aí basicamente um alfabeto que traduz a forma como você vai falar as palavras, que é a transcrição fonética. Transcreve os fonemas. Então, cada partezinha da palavra é falada de uma forma e existe um alfabeto para exemplificar isso, que vai ilustrar a forma como você vai falar. Então, se você, lá no início, criando ali os seus cards do Anki, por exemplo, você procura a transcrição daquela palavra e coloca ali no seu card, já vai te ajudar a assimilar esse alfabeto. E aí, não precisa você ficar estudando o alfabeto fonético o tempo inteiro. Ah, esse sonzinho aqui é traduzido dessa forma aqui, então se fala desse jeito. Não precisa disso, pessoal. Conforme você vai aprendendo palavras novas, você vai buscando ali também a transcrição. Diversos dicionários, na verdade, você nem precisa buscar a transcrição. Você busca a palavra no dicionário e a transcrição já vem para você. Então passa a fazer esse exercício aí. De cada palavra que você procurar, você buscar também passar o olho ali na transcrição fonética. Então, põe a palavra para tocar, escuta e observa ali como é que ela é transcrita foneticamente, que só de fazer isso já vai te ajudar bastante lá na frente. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria passar para vocês, principalmente se você tá num nível mais básico, tá entrando no aprendizado de idiomas agora. É bom sim que você saiba aí a questão das habilidades, da pronúncia do idioma, o que isso engloba, como você pode, avançar utilizando esses termos que você aprendeu aqui, o que é característico de cada coisinha aqui que eu falei. Então eu dei uma pincelada ali para vocês entenderem, darem uma familiarizada e no mais, o que eu digo para vocês é busquem saber, busquem conhecer, busquem como treinar cada habilidade. Aqui no canal também eu já tenho vários vídeos de como treinar cada habilidade, já dei várias dicas bacanas. Vou reunir alguns vídeos que tratem aí a respeito do desenvolvimento dessas habilidades, vou deixar linkados aqui na descrição. E se vocês tiverem interesse, eu posso pegar essa parte aí da pronúncia, dos linking sounds, connected speech, a questão da própria transcrição fonética e fazer um vídeo separado dando mais exemplos a respeito disso. Me contem aqui se vocês têm interesse. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenha sido útil para vocês. E se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.